Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo de número 6. Versículo de número 9. Diz assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar para a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Fecha os teus olhos, oremos. Pai, já temos expressado louvores que adoram o teu santo nome, já temos sido visitados pelo teu Espírito. Eu sei, Pai, que corações já foram tocados pelo Senhor, porque a tua presença, ela é verdadeira, a tua presença é palpável no nosso meio, a tua presença é real em nossos corações. Agora, Senhor, que preparados já estão os nossos corações, nós queremos te pedir, ó Pai, para que o Senhor fale conosco na tua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja e derrama, Pai, uma porção do céu sobre cada um de nós, pois queremos ouvir a tua voz. Não nos despeça, Senhor, sem antes nos alimentar com maná do céu, que é a tua palavra para os nossos corações, Pai. Assim, Pai, dirija-nos e abençoa-nos para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Deus assentou esse texto no meu coração. Já há alguns dias eu venho meditando nesse texto bíblico, onde tem a narrativa de quando Davi, o rei Davi, um dos monarcas, ou o monarca mais importante e conhecido de Israel, aonde ele toma a iniciativa de trazer de volta para Israel a Arca da Aliança. Para nós entendermos esse contexto, a gente precisa voltar um pouco lá no comecinho do livro de Samuel, aonde o profeta Samuel estava se levantando ainda menino, porque a casa sacerdotal ela estava corrompida, e nós vemos ali Eli exercendo o sacerdócio, e os seus filhos, Ofni e Finéias, que você conhece muito bem a história, que estavam transgredindo a lei do Senhor, estavam transgredindo a palavra de Deus, e eles saem para guerrear contra os filisteus, e na primeira investida eles já começam a sofrer perdas, porque na verdade Deus os estava entregando nas mãos do inimigo. Cada vez que o povo se distanciava de Deus, Deus permitia eles serem afligidos pelos inimigos, pelas nações que eram levantadas como inimigas de Israel. E eles então tomam a decisão de levar para o campo de batalha a Arca da Aliança, que para o povo tinha um significado muito importante, pois era o símbolo máximo da presença de Deus, era a glória do Deus de Israel no meio do seu povo. E nós sabemos quando eles pegam a arca apenas como um objeto, apenas como um amuleto,
Por quê? Porque ele já não tinha o principal, que era o temor à presença de Deus. É terrível quando o homem, ele perde o temor do Senhor, e ele então começa a fazer as coisas apenas por atos religiosos. É terrível quando a gente passa a ser apenas praticante de religião. Apenas quando a gente faz as coisas de Deus apenas como atos obrigatórios. Isso aqui é a palavra de Deus, mas para muitos ela já não é mais a palavra de Deus. Para muitos ela é apenas um livro. Existem alguns que até estão dizendo que aqui não é a palavra de Deus, aqui contém a palavra de Deus. Mas eu declaro que neste livro, ele contém a palavra de Deus e ele é a palavra de Deus. Alguns dizem, fechado é só um livro. Não, fechado ele continua sendo a autoridade máxima. Alguns dizem, é o livro mais vendido da história. É por quê? Porque é a forma que Deus se comunica com o seu povo. Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar nenhuma explicação sobre Deus na Bíblia, mas a forma como nós conhecemos a Deus se dá através do que Ele manifestou na sua palavra. Agora nós não podemos ter a Bíblia apenas no Salmo 91 aberto na minha casa, na minha sala, apenas como um amuleto da sorte. Muitos, eles estão usando a Bíblia apenas numa caixinha de promessa. Muitos estão usando a Bíblia aberta na cabeceira da cama, mas não tem a devida reverência, não tem mais o devido temor. E é isso que acontecera. Eu estou tentando colocar aqui para a gente entender o que acontecera com os filhos de Eli. Eles estavam acostumados a entrar e sair, eles estavam acostumados a oferecer sacrifícios, eles estavam acostumados a entrar no átrio, a participar dos holocaustos, eles estavam acostumados a ver aquilo e perderam o devido respeito. Mas irmãos, com Deus não se brinca. E eles pegam a arca, eles vão então para a batalha, e lá eles são envergonhados pelos inimigos, porque aquilo que deveria ser o terror para os inimigos, a presença de Deus, eles até temeram no primeiro momento. Se você ler lá, você vai entender. Só que depois, Deus, verdadeiramente eles entendem que Deus estava entregando-os nas suas mãos. E os filisteus então vencem a guerra, tomam a arca, e a arca então ela fica no território filisteu. Aquilo que deveria ser bênção para o povo de Deus, ele passa a ser maldição no território dos filisteus. E aquele povo é afligido com enfermidades terríveis, e eles então dão um jeito de tirar a arca de lá, porque para andar e ter a presença, precisa conhecer a Deus. Não dá para apenas dizer que sabe quem é Deus, precisa conhecer a Deus. Saber quem uma pessoa é quando você vê um personagem famoso na televisão, um ator, um cantor, você sabe quem é ele. Agora eu pergunto, você conhece ele? Por exemplo, o maior comunicador, Silvio Santos, todos nós sabemos quem ele é, mas nós conhecemos ele? Não. Então é preciso nós conhecermos a Deus. E aquele povo, eles conhecem o terror de Deus, e eles são afligidos, e eles então dão um jeito de tirar a arca do meio deles. E a arca então, ela é expulsa lá das regiões dos filisteus. Ela passa por várias cidades, e ela então vai parar na casa de um homem chamado Abinadab, aonde fica um longo período de tempo. E é interessante que nesse período de tempo, a Bíblia não relata nada a respeito do que acontecera na sua casa,
por consequência da presença de Deus estar ali. Mas algo que me chama a atenção nas entrelinhas é saber que depois que Samuel ele exerce o seu ministério, nós sabemos que Samuel ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote em Israel. E ele então unge a Saul como rei de Israel. E Saul ele governa Israel durante um longo período de tempo. Alguns apontam por cerca de 40 anos. 40 anos, irmãos. É um longo período. Em 40 anos de reinado, a Arca da Aliança nunca esteve em Israel. Os cultos aconteciam, os sacrifícios eram feitos, os rituais eram oferecidos a Deus, só que a presença de Deus não estava ali. Entende? Que não adianta apenas praticar a religiosidade. Entende que não adianta apenas vir à igreja, vir no culto. Nós precisamos, como diz o nosso pastor presidente, não vir no culto, mas também entrar no culto, participar do culto, me envolver na adoração. E durante o tempo em que Saul reinou, não tinha a presença de Deus. Tinha levita, tinha sacerdote, tinha sacrifício, tinha oferta, tinha liturgias, tinha animais sendo oferecidos, mas não tinha a presença de Deus. O principal não tinha, por isso nós vemos um reino em decadência. Mas quando no capítulo 5 de 2 Samuel, Davi ele é ungido rei por todo Israel, a primeira coisa que Davi se preocupa é: eu não posso fazer nada sem a tua presença. A primeira coisa que Davi pensa é: olha, eu não tenho nada a ver com quem passou, porque quem passou se submeteu a fazer assim. E sabe, irmãos, às vezes a gente está preocupado com o que passou, e a gente não está fazendo a nossa parte hoje. Às vezes a gente está olhando para o passado e querendo viver o passado no presente, mas Deus não está preocupado com o que passou. Se estava errado, Deus já lançou no mar do esquecimento quando confessado o pecado. O que importa é de hoje em diante. Se na época de Saul teve culto, teve tudo, mas a presença de Deus não estava lá, a partir de hoje a presença de Deus vai estar aqui. É mais ou menos quando Moisés falando com Deus, e Deus diz: olha, vai meu anjo com você. O meu anjo vai deixar com que vocês tenham saúde, vocês não vão ter enfermidade, as mulheres não vão abortar, vai ter tudo. Mas Moisés não queria o anjo, Moisés não queria um símbolo, Moisés não queria um amuleto. Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco, tem hora, irmãos, que nós precisamos nos posicionar. Moisés diz assim: ó, se a tua presença não for conosco, ó ousadia, eu não saio deste lugar. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Não se permita entrar no culto e voltar para sua casa da mesma maneira. Sabe por quê? Deus, Ele está aqui. A palavra dele diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E talvez você ouviu tanta adoração neste lugar, mas você ainda está da mesma maneira. Mas eu quero dizer, firma o teu propósito com Deus e diga para Ele: Senhor, se eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu cheguei, Senhor, eu deixei um problema na minha casa, mas eu quero que a tua presença esteja comigo. Diga para o teu irmão: a presença de Deus, ela quer te acompanhar. Davi então, ele está disposto a trazer de volta a presença
de Deus para o meio do seu povo. Davi então está disposto a reinar, Fábio, mas a reinar sob a bênção de Deus. Davi, ele toma a decisão de fazer o que tinha que ser feito, mas somente com a presença de Deus, porque não dá para a gente fazer nada sem a presença de Deus. Tem gente que acha que a presença de Deus é só no domingo à noite, é só no culto de ceia, é só nos dias de culto. Tem gente que acha que a presença de Deus, ela está só na igreja. A presença de Deus, ela está em todos os lugares, a começar dentro do teu coração, que é o habitáculo do Espírito Santo de Deus. Só que acredite, tem lugares que a presença de Deus não entra. Deus está em todos os lugares, mas tem lugares que a presença de Deus não entra, porque Ele não habita onde há pecado. Se houver pecado, isso fere a santidade de Deus. Mas quando nós confessamos, quando nós reconhecemos, nos arrependemos, a Bíblia diz que Ele está perto daqueles que o buscam. Aleluia. A Bíblia diz que Ele não despreza aquele de coração quebrantado, aquele que confessa diante de Deus que é pecador e que precisa de Deus. A presença do Senhor, ela enche, como cantou os adolescentes, ela enche-nos até transbordar. E Davi então toma a decisão de trazer a arca de volta. E ele tinha ouvido que os filisteus tinham preparado um carro novo, vacas leiteiras, para poder levar a arca do Senhor. Só que, irmãos, as coisas para Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Ah, mas alguém está fazendo assim, todo mundo está fazendo assim. A nossa mãe diz assim: você não é todo mundo. Está dando certo lá, mas não é porque está dando certo lá que vai dar certo aqui. E hoje há um costume, hoje há um pensamento de que as coisas precisam ser atualizadas. Tem até grandes pregadores dizendo que a palavra precisa ser atualizada. Como é que pode? Se Jesus falou assim, ó, passará o céu e a terra, mas a minha palavra... E tem gente que diz que precisa atualizar, não, porque hoje a modernidade, não, hoje é o perfil da igreja, não, o público, irmão, a palavra é uma só. A palavra, ela toca o coração de uma criança, toca, porque eu já vi criança aceitando a Jesus em culto de adulto. A palavra, ela toca o adolescente, porque a palavra de Deus, ela não é segmentada. A mesma palavra, a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra é uma só, ela fala com quem está no púlpito, mas ela fala com quem está na porta, ela fala com quem está no coral, mas ela fala com quem está na banda, ela fala com quem é músico, mas ela fala com quem não entende nada de música como eu, ela fala com quem está aqui, mas ela está falando com alguém que está acompanhando pela internet. Ela fala comigo hoje, mas ela fala com alguém daqui a uma semana, que vai assistir esse culto e vai ser tocado por esta palavra. Por quê? Porque a palavra é viva.
Me perdoe, alguns dizem assim, a palavra se renova. Desculpe, só renova o que fica velho. O que renova cada manhã não é a palavra, é a misericórdia. Se a palavra é sempre a mesma, qual a necessidade? Porque ela precisa se renovar. Observe que quem tem mais tempo de crente aqui está ouvindo a mesma Bíblia ser pregada, mas nunca enjoa. Nunca enjoa. E se enjoar, o problema não está na palavra, está com você, acredite. Eu posso pegar o texto aqui do Salmo 23, todo mundo sabe, até quem não é crente sabe, e botar 10 pregadores, 10 dias, cada dia Deus vai falar de maneira diferente, a mesma coisa, o Senhor, Ele é o meu pastor. Então Deus não muda, Deus não quebra princípios, a palavra dEle não muda. Diga para alguém do teu lado, Deus não muda. Você pode mudar. Você troca de roupa, de sapato, de casa, que nem um pastor cada hora está numa casa, numa cidade, mas Deus é sempre o mesmo. E sabe o que tem acontecido? As pessoas têm pegado a forma do mundo e querem trazer para dentro das igrejas, achando que lá tem isso, lá funciona assim, então aqui tem que ser da mesma maneira. Davi achou da mesma maneira. Davi achou bonito o carro novo, os gado gordo. Davi achou bonito, eu vou fazer igualzinho. Aí Davi traz a arca. E a Bíblia diz no começo do capítulo 6, que Davi ele junta os principais. Davi junta as pessoas importantes. Você sabia que as pessoas importantes não se importam com a palavra? As pessoas importantes é as que querem deturpar a palavra, porque elas querem viver para si próprio. E Davi pega os capitães, os maiorais, ele pega as pessoas importantes, ele pega muitos músicos, ele pega mais de 30 mil pessoas. Imagina, nos dias de hoje, uma marcha com mais de 30 mil pessoas. Alguém sabe, alguém se lembra de quantas pessoas nós levamos para aquela passeata em 95, quer dizer, dos 95 anos? Eu esqueci, foi 5 mil pessoas, 7 mil? Alguém lembra? Poxa, eu não lembro. Mas não foi 30 mil. Imagina 30 mil pessoas marchando, todo mundo alegre, o rei Davi no meio, feliz. Ele ia buscar a presença. Quantas? Não, dos 95. Foi em 2019. A idade vai chegando, irmão, a gente vai acontecendo isso aí, né? Mas se lembrar, você me fala até o final, não interrompe a palavra, não, conta depois que já passou. Voltamos para a palavra. Davi junta muita gente, e alguns dizem aí a voz do povo é a voz de Deus. É a maior mentira que existe, sabia? Tem crente que fala a voz do povo, mentira. Deus não está comprometido com multidão, Jesus não quer saber de multidões, por isso Ele escolheu 12, por isso Ele escolheu 3, e quando todo mundo abandonou, Ele disse, vocês também não querem ir? Mas aí Pedro estava lá, né? Pedro diz o quê? Para quem? Não é para onde? Eu posso ir para muito lugar, mas para quem eu devo ir? A vida eterna, para onde iremos? Canta, para quem iremos nós? Só tu tens a vida eterna, para quem iremos nós? Pergunte para alguém, para quem iremos? Só tu tens a vida eterna. Você pode ir para qualquer lugar, você não consegue fugir de Deus.
Você pode ir para qualquer lugar, Deus vai te alcançar onde você estiver. Então, Davi chama muita gente, chama muitos músicos, vai todo mundo para a rua, achou que estava tudo bem. Irmão, você sabia que Deus não está na multidão? Deus não estava no barulho. O barulho estava agradando os homens. E tem gente que junta muita gente, coloca equipamentos de som barulhentos, achando que aquilo ali muda alguma coisa. Irmãos, o que move o coração de Deus é um verdadeiro adorador. O que move um coração de Deus é obedecer a sua palavra. Por isso a palavra diz assim, e se importa mais o Senhor em sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra. Por quê? Porque havia princípios estabelecidos na sua palavra. Tinha culto, tinha multidão, tinha barulho, tinha músico, tinha cantos, tinha alegria, mas não tinha presença. E às vezes o Senhor permite que algumas coisas aconteçam para a gente entender. E observe, Deus sempre fala. Você pode afirmar isso para alguém do teu lado? Deus sempre fala. Não se dê de desentendido. Não se dê de ignorante. Deus sempre fala. Nem que ele tenha que usar uma jumenta. Daqui a pouco a jumentinha vai falar. Deus sempre fala. A palavra dele não volta atrás. A palavra dele não muda. Tinha tudo, mas não tinha o principal. Estava agradando todo mundo, mas não estava agradando a Deus. E o que importa é agradar a Deus. Os apóstolos disseram diante da perseguição: para mim importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Davi não observa os princípios da palavra. Davi não se atenta aos princípios da palavra. E de repente, no meio do trajeto, e me chama a atenção, porque a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Mas eles tropeçaram, se você procurar saber, na eira de Nacon. Eira é um lugar plano, liso. É lugar onde se malhava o cereal, se malhava o trigo. Não tinha imperfeição. A Bíblia diz que ali os bois tropeçaram. Isso é um sinal que Deus dá. Às vezes a gente está querendo que o profeta fale. E às vezes tem uma mania que a gente quer ligar para alguém para ouvir a profecia. Não, eu vou ligar para aquele irmão, eu vou ligar para aquela irmã, porque Deus vai usar ela. Irmão, quando Deus tiver que falar com você, Ele vai falar. Aperte a mão desse irmão, diga para ele: fique em paz. Só que presta atenção. Fala aí, fica ligada. Fica ligado. Deus vai falar. Não tinha por que os bois tropeçaram. Por quê? Porque tinha tudo, mas não tinha o principal. Deus não estava se agradando de tudo aquilo. E de repente os bois tropeçam. Um dos filhos de Abinadab estende a mão. Ele é consumido. Porque às vezes estamos colhendo resultados da nossa desobediência. Às vezes estamos pagando um preço que não precisávamos pagar. Tem situações que tem crente sofrendo, chorando, pagando preço. Por quê? Porque não deu atenção à voz de Deus. Porque Deus falou. Porque Deus usou alguém.
Por quê? Porque os bois tropeçaram, porque sinais aconteceram, mas a gente quer ouvir: Senhor, fala de novo. Senhor, fala de novo. Eu fico lembrando de Noé. Deus falou com Noé uma vez, deu um projeto para Noé, e Noé pegou aquilo, guardou no coração. Os filhos, a esposa, todo mundo entrou naquele projeto. Demorou mais de 100 anos, e ele não precisou: Senhor, fala comigo de novo, será que vai chover mesmo? Não, ele creu. Sabe o que falta para nós nesse tempo? Acreditar na palavra de Deus. Mas sabe o que acontece? A gente quer saber mais o que não está escrito, a gente quer descobrir o que Deus não revelou, e não quer aceitar o que Deus já revelou. A gente quer ir atrás de megas revelações da palavra, e em nome disso está surgindo heresias atrás de heresias, e a gente esquece que a palavra é simples. A gente esquece que o evangelho é simples. A gente quer inventar palavras, textos que não estão revelados. A Bíblia diz: as coisas que estão encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que está revelado, diga assim: pega que é de graça. Mas a gente está preocupado em descobrir algo que Deus não falou. E Deus está dando sinais, Deus está mostrando o caminho, Deus está dando a direção. Nesta noite Deus está falando com você. Nesta noite Deus está falando com alguém. Nesta noite Deus está te direcionando. Você não pode continuar por este caminho, porque é contrário aos princípios estabelecidos por Deus. Deus não quebra princípios. Não adianta você querer uma resposta que seja contrária aos princípios estabelecidos por Deus. E Deus deu sinais a Davi, e a Bíblia diz que naquele lugar de festa, de alegria, naquele lugar não tinha aprovação de Deus, naquele lugar transformou-se em um lugar de choro, de morte, de decepção, de tristeza. O que era para ser motivo de alegria, o motivo era louvável, só que a forma estava errada, a intenção era boa, e alguns dizem que de boa intenção o inferno está cheio. A gente pode não saber todos os versículos, mas a gente sabe todos os ditados populares, né? A intenção era boa, só que Deus, Ele estava dando a direção. O caminho não era aquele. O caminho não era daquele jeito. Deus estava fazendo com que eles se voltassem para a palavra. Às vezes, irmãos, Deus está permitindo que as coisas se apertem, porque Ele quer que nós voltemos para os nossos princípios. A igreja está fugindo dos princípios. Alguém se lembra, saudosista, dos nossos cultos de 20 anos atrás? Como é que era tão maravilhoso? O culto de ensino era de porta fechada. O culto de ceia, fechava a porta da frente e entrava pela lateral. Era assim. Hoje abre a porta, hoje fica lá na rua sinalizando, divulga em todos os grupos. E alguém prefere ir para uma festa de aniversário. Alguém prefere fazer algo secular do que estar na igreja. Os cultos de oração, quem não se lembra dos cultos de oração? A igreja era cheia. Não tinha ninguém que não vinha para a igreja e trazia um lencinho, uma toalhinha. Aqueles bancos eram marcados das lágrimas das irmãs e dos irmãos. O que aconteceu com a igreja deste tempo? O que aconteceu com a geração que orava, que participava da escola bíblica dominical, que tinha prazer na palavra de Deus, que investia tempo na palavra de Deus, que homens sem teologia,
Homens sem conhecer o grego, o hebraico, o aramaico, sem conhecer o grego koiné, vinha aqui e pregava uma palavra simples, mas cheia de graça. Vinha alguém aqui e pregava sobre as 10 virgens, um texto conhecidíssimo. Vinha alguém aqui e pregava sobre a mulher do fluxo de sangue, mas havia quebrantamento, havia conversão, havia arrependimento. Eu pergunto para você, Deus mudou? Pergunte para alguém do teu lado, Deus mudou? Não, Ele não muda. A palavra continua sendo a mesma. Só que hoje, a gente vem para a igreja tão cheio de conhecimento, a gente vem para a igreja tão cheio da gente, e a gente está ouvindo alguma coisa, a gente está ali procurando na internet para ver o que o teólogo da internet diz. A gente vai tirar as dúvidas, não é na palavra mais, a gente vai tirar a dúvida com algum site de pesquisa. Ao invés da gente pesquisar a palavra, medita nela dia e noite. A Bíblia tem resposta que você precisa. Deus permitiu uma rotura, Deus permitiu uma catástrofe, Deus permitiu algo ruim, porque Ele queria trazer de novo os princípios para o seu povo. E deixa eu dizer para você, talvez as coisas estão dessa maneira na tua vida, porque você precisa voltar aos princípios da palavra de Deus. Talvez na sua casa os valores da palavra se perderam. Talvez no seu lar, no seu convívio, os valores e princípios bíblicos se perderam com o tempo. E a gente arrumou tempo para tanta coisa, mas não cultiva mais uma vida de devocional. A gente tem tempo para tantas coisas e não arruma mais tempo para cultuar. Não arruma mais tempo para vir na escola bíblica, no culto de ensino, pastor, mas eu tenho que ir na igreja todo dia. Se você tiver necessidade, esteja. Essa igreja ainda está em pé, porque no passado haviam crentes todos os dias aqui em oração. Esse círculo de oração está em pé porque todos os dias tem um grupo de irmãs orando. E a oração que é feita aqui, ela é como coluna que sustenta. Colunas que sustentam. Eu disse isso na outra igreja que eu estava. Se nós olharmos para essa parede, é uma parede grande, mas o que segura essa parede dessa altura são as colunas que estão aqui. Se você tirar a coluna, quem trabalha com construção sabe, a parede cai, mas a coluna está aqui, você não está vendo ela. Quem é de oração é da mesma maneira. Não precisa vir pregar, não precisa vir cantar, não precisa ter oportunidade, mas a oração dela faz a diferença na vida do pregador. A oração dela faz a diferença na vida dos obreiros. A oração dela faz diferença na igreja. A oração dela faz diferença no departamento. A oração dela faz diferença na família. A oração dela faz a diferença no mundo espiritual. Eu quero te pedir para se colocar em pé nessa hora. Deus quer que nós nos voltemos para os seus princípios. Quando Davi percebeu que estava tudo errado, a Bíblia diz que Davi se entristeceu muito. Diga comigo, muito. Davi ficou decepcionado, porque a intenção era muito boa, mas não podia ser daquele jeito. Ei, as coisas não podem mais continuar da maneira que estão. E o Espírito de Deus comunica com você nessa noite o que precisa ser mudado na tua vida. Que altar precisa ser restaurado na tua vida. O Espírito de Deus comunica ao teu coração nesta hora o que precisa ser resgatado dentro de você. É uma vida de oração? É uma vida de meditação na palavra? O que precisa ser resgatado em você? O Espírito de Deus testifica dentro de você nessa noite.
Se você é espiritual, você está entendendo o que o Espírito Santo está comunicando. Ele não quer que essa geração se perca, porque se ainda tem uma geração ainda firmada na palavra, é porque os nossos antepassados nos mostraram o caminho bíblico, o princípio bíblico. Agora compete a eu e a você. Precisamos dentro da nossa casa resgatar o culto doméstico. Precisamos na nossa casa resgatar a comunhão na mesa, o prazer de assentar à mesa. Não é com o celular, é com a esposa. Não é com o celular, é com o filho. O prazer de cultivar uma vida consagrada a Deus. Não é só no domingo à noite, põe a roupa, agora nós somos crentes. Não, é todo dia. Se possível for, ore com seus filhos antes de dormir. Resgata isso, você aprendeu assim. Resgata isso, se possível for, ore com a sua esposa, com o seu esposo. Se possível for, almoça junto. Se possível for, faça o devocional junto. Se possível for, cultue o maior número de dias que você puder. Eu sei que tem muita gente que pode vir nos cultos, eu sei que tem muita gente que pode vir na escola dominical, eu sei que tem, mas isso precisa ser resgatado. As nossas crianças, elas precisam ser trazidas para a escola dominical, porque se você não traz para aprender aqui, lá na creche, tem alguém ensinando errado. Se você não traz para aprender aqui, lá na escolinha, tem alguém lá influenciando. Se não é lá, é na frente do celular. O inimigo está seduzindo as nossas crianças, os nossos jovens. Por quê? Porque ele quer que uma geração se perca. Mas eu creio que nesta noite Deus está levantando o remanescente. Levante as suas mãos. Deus, Ele quer nos trazer de volta aos princípios da sua palavra. Não importa se vão te chamar de careta, de quadrado, de antiquado, não importa se vão te chamar de santarrão. O teu compromisso não é com as pessoas de fora, o teu compromisso ele é apenas com Deus. O que importa é você se voltar para a palavra de Deus e fazer as coisas conforme o que Deus direciona. Você está com as mãos levantadas? Eu quero orar com você. Você pode fechar os teus olhos junto comigo. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Jesus, comece a falar com Deus. O Espírito de Deus comunica e testifica no teu coração o que é que precisa ser resgatado. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. O que é que precisa ser reconstruído? Presença que mexe, confronta no mundo aqui dentro. A partir de hoje, Deus nos dá uma oportunidade de fazer o certo. A partir de hoje, Deus nos dá a oportunidade de nos tornarmos para o caminho certo. Você que chegou aqui e ouviu essa palavra, é com você mesmo que Deus está falando, porque Ele não quer que você se perca no caminho. Jesus, não nos deixe perder o principal. Não nos deixe nos afastar dos teus propósitos. Jesus, nos ajuda a prosseguir com fidelidade aquilo que um dia o Senhor nos ensinou. Jesus, não nos deixe olhar para a direita, olhar para a esquerda. Jesus, não nos deixe conformarmos com este mundo, não nos deixe ser parecidos com o mundo.
A igreja não é do mundo, a igreja não pertence a este mundo, a igreja não pode parecer com este mundo, porque a igreja é santa, a igreja ela é do céu, vai morar no céu, a igreja ela é de Jesus Cristo. Receba essa palavra na tua alma, guarde essa palavra no teu coração e restaure a presença de Deus dentro de você. Senhor, obrigado nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aplauda o nome de Jesus.